Olá a todos, eu sou Artur Ribeiro, sou agente da Polícia de Segurança Pública. Ingressei na polícia em 1986 e fui aposentado compulsivamente em 2006, 20 anos depois, na sequência de um processo disciplinar de que fui alvo em 1994, acusado de ter dado um soco no meu comandante da esquadra onde prestava serviço, Esquadra do Eiras, Sr. Carlos Pacheco de Sousa, e venho partilhar convosco essa experiência, partilhar convosco este exemplo de justiça. Tudo o que vou dizer posso provar. Naquela época, em 1994, eu exercia a função de motorista do carro patrulha e um dia foi-me imposta a mudança de funções pelo comandante da esquadra. Eu acatei a ordem. No sábado, dia 27 de agosto daquele ano, apresentei-me ao serviço usando o bivac, que fazia parte do fardamento na altura, e que eu usava no carro patrulha. Era fim de semana, o Sr. Comissário encontrava-se de oficial de serviço à divisão e na formatura das 19 horas desse dia informou-me para na próxima formatura não usar bivac, caso contrário não entraria de serviço. No final do turno, desloquei-me ao gabinete desse senhor, comissário, a solicitar autorização para me deixar entrar de bivac no domingo, pois não possuía boné de pala e só na segunda-feira eu poderia adquirir um na secção da secção de fardamento, em Lisboa. O comandante da esquadra não só não atendeu o meu pedido, como agiu de forma agressiva e arrogante. Levantou-se da cadeira onde estava sentado, deu volta à secretária e aproximou-se de mim dizendo: "Ponha-se aqui para fora, já lhe disse o que tinha a dizer na formatura." Eu fiquei surpreendido com aquela... Fui apanhado desprevenido com aquela aproximação excessiva e reagi instintivamente, afastando, ao mesmo tempo que me afastava também. Ao contínuo, este indivíduo, agarrou-me e atirou-me ao chão. Naquele momento, e porque a porta do gabinete se encontrava entreaberta, entrou o agente Carvalho, que se encontrava de sentinela. Encontrava-se sentinela, o gabinete ficava ali próximo, junto à porta da esquadra, e então esse agente Carvalho, esse meu colega, entrou no gabinete, apercebeu-se do alvoroço e foi ver o que é que se passava. E foi isso que ele viu. Quando se apercebeu da entrada do agente, o comissário largou-me e eu então levantei-me também e abandonei o local. Eu saí dali para evitar o descontrolo da situação. Enquanto ele ficou ali a queixar-se ao agente que eu lhe tinha dado um soco, que o matava, que disse que o matava, enfim, para ali uma série de baboseiras, uma série de falsidades. Como a testemunha presenciou esta atitude que o comprometia, de me ter atirado ao chão, porque foi isso que ele viu quando entrou no gabinete, que eu estava no chão e a ser molestado pelo comissário era eu. Ele tratou de intimidar e avançou com uma participação para a instauração de um processo disciplinar, bem como um processo em tribunal acusado de ter agredido com um soco, quer no processo disciplinar, quer no processo em tribunal. A acusação é a mesma, que eu lhe tinha dado um soco.
Na sequência dos acontecimentos, foi-me aplicada suspensão pelo período de 180 dias, meio ano, com apresentações diárias na esquadra. Eu tinha que apresentar todos os dias, às 9 horas, ao graduado de serviço na esquadra. Foi-me retirado ainda 1/6 do vencimento. Foi-me retirado todo o equipamento policial, pistola, cacetete, cinturão, carteira profissional e crachá. Após terminar o período de suspensão, e porque o processo ainda decorria, reintegrei novamente a escala de serviço operacional, sem que me tenha sido devolvido, portanto, o equipamento que ilegalmente me foi retirado. E que é obrigatório, necessário para efetuar os serviços operacionais, para fazer face às ocorrências que se nos deparam durante os turnos de serviço. Assim, por imposição do comandante de esquadra, Carlos Pacheco de Sousa, que se diz defensor intransigente da uniformização, lembrando as palavras dele, lembrando aquilo que me disse na formatura, se integrar a próxima formatura do IVAC, não entra de serviço. Por imposição deste senhor, fui então obrigado a efetuar todo o serviço operacional. Antes não podia entrar de serviço com o IVAC, e agora impôs-me a realização de todo o serviço operacional sem qualquer equipamento. E então comecei a efetuar a entrada de serviço, tal como ele determinou, e comecei a efetuar serviço de segurança à residência da doutora juíza Maria Cândida Almeida, serviço de sentinela à esquadra, patrulhamento apiado por toda a área da esquadra do Eiras, serviço tripulante ao Corpo Patrulha, intervindo em diversas ocorrências. Fui ainda escalado para efetuar segurança ao Ministro da Defesa, à época, Sr. Fernando Nogueira, com residência oficial no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Desarmado, sem carteira de identificação profissional e crachá. A determinada altura, cansado de tal situação, senti-me na obrigação de recusar efetuar serviço naquelas condições, pois punha em perigo a minha integridade física, bem como a das pessoas nas ocorrências que tinha que intervir. Perante a minha recusa em efetuar serviço naquelas condições, a prepotência e arrogância do Sr. Comissário Sousa chegou ao ponto de me obrigar a ficar sentado ali confinado a um banco existente no hall de entrada da esquadra. Durante os turnos de serviço, de 6 horas, de dia e de noite, de onde só podia levantar-me desse banco para utilizar a casa de banho, mas com autorização do graduado de serviço. E disse-me então o Sr. Comissário Sousa, este senhor, se não queres trabalhar, ficas aí sentado. Ora, realmente só faltou mesmo colocarem-me umas algemas e prenderem-me ali ao banco. E ali estava eu, confinado àquele banco, dia após dia, noite após noite, sem fazer nada, e a receber o vencimento ao fim do mês. A efetuação de serviço nestas condições prolongou-se por 6 anos. 6 anos que eu me mantive a efetuar serviço naquelas condições. Eu nunca fui tão enxovalhado na minha vida. Este senhor não é só arrogante e prepotente. Este senhor é também desumano. Este indivíduo deitou para o lixo o almoço de Ano Novo dos elementos que se encontravam de serviço naquele dia.
e justificou esta atitude, dizendo a esquadra não é um local de convívio ou festa, é um local de trabalho. Isto demonstra bem o caráter deste indivíduo. Não estou a inventar, isto foi notícia num jornal, tentaram entrevistá-lo, mas ele cobardemente esquivou-se, recusou essa entrevista. Com a inclusão da sentença do tribunal no processo, este tinha que ser arquivado por falta de infração. Se eu fui absolvido no tribunal, não se provou que ele deu um soco, não há infração disciplinar. Portanto, o processo tinha que ser arquivado. Sendo eu absolvido do crime de que era acusado. Fui transferido de um dia para o outro, lembraram-se de me transferir para a divisão da Amadora. Devo dizer que foi a divisão onde mais gostei de trabalhar. Divisão da Amadora. Fui colocado na secção de material, ainda sem qualquer equipamento. Não me havia sido distribuído equipamento que me foi retirado. E fui para a divisão da Amadora ainda naquelas condições. Comecei então a efetuar serviços diversos, tais como levantamento e entrega de armamento, ainda condução de detidos aos tribunais, fiz bastante serviço desse, e reclusos dos estabelecimentos prisionais para os tribunais e vice-versa. Bem como dar folgas aos motoristas das equipas de intervenção rápida. Eu chamei a atenção do chefe daquela secção para a minha situação, não dando muita importância a esse facto, dizendo-me que não haveria problema, e aconselhou-me a não reclamar, pois poderia agravar a minha situação a nível do processo. Mais uma vez, e passado algum tempo, e porque a situação se mantinha, eu continuava a efetuar estes serviços que não podia, chamei a atenção do comandante da divisão, o qual desconhecia que eu estava a efetuar serviço naquelas condições. E de imediato ele, portanto, ciente da ilegalidade, ordenou que eu passasse a efetuar apenas serviço burocrático. Após incluir a sentença do tribunal, que me absolveu da prática dos fatos constantes na proposta, o diretor nacional propôs a pena de apresentação compulsiva, uma pena expulsiva, ao invés de mandar arquivar o processo. Alegou aquela entidade que a minha manutenção ao serviço inviabiliza a manutenção da relação funcional, ou seja, que eu ponha em causa a convivência no local de trabalho. E que, porque este processo é do conhecimento de muitos elementos desta polícia. Eu recorri para o MAI, que não deu provimento. Concordou com a pena, concordou com a proposta do diretor nacional e aplicou a pena de apresentação compulsiva. Iniciei o cumprimento da pena disciplinar, interpor recurso contencioso para o Tribunal Administrativo, com um pedido de suspensão da pena disciplinar. O Tribunal deu provimento e ordenou a minha reintegração imediata. Não se conformando com essa decisão, o MAI recorreu, alegando que havia grave lesão do interesse público. O Tribunal entendeu que não havia lesão para o interesse público, e não. Uma vez que o elemento já se encontrava ao serviço há cerca de 6 anos após os acontecimentos e nada normal se passara. Apesar
apesar da situação humilhante em que fui colocado. Eu fui colocado numa situação humilhante, a efetuar trabalho, serviço operacional sem qualquer equipamento. Nunca colocou em causa a disciplina e coesão na PSP, a minha manutenção ao serviço, e tal como este processo é do conhecimento de alguns elementos desta polícia, também é do conhecimento de muitos que este foi absolvido em tribunal, que eu fui absolvido em tribunal, pelos factos constantes na proposta. Uma decisão judicial, uma decisão disciplinar, não deve ignorar uma decisão judicial. Foi-me finalmente, e na sequência dessa reintegração, foi-me entregue todo o equipamento policial que me havia sido retirado. E fui colocado na 5ª equipa de intervenção rápida daquela divisão. Eu quero agradecer a todos que me apoiam nesta causa, oficiais, chefes, subchefes, agentes que me conheciam, todos que me conheceram naquela divisão da Amadora. Obrigado a todos. E um abraço especial para todos os elementos que constituíram a 5ª IR, da qual eu fui motorista durante 4 anos. Obrigado a todos também. Eu fui motorista nas equipas de intervenção rápida durante 4 anos, desde que fui reintegrado. Precisamente após esses 4 anos, o tribunal pronunciou-se e diz então o tribunal que, por se tratar de um oficial, este não se aproximou de mim da forma descrita. Compreende as regras e está obrigado a cumpri-las, contrariando assim a decisão do Tribunal do Eiras, onde o queixoso admitiu ter-se aproximado daquela forma como pode ler-se na sentença. Ora, só porque é um oficial não é dono da verdade absoluta. Não é intocável. Os oficiais também erram. Todos nós estamos sujeitos a errar. Os oficiais também erram. Neste caso, ele pode compreender as regras, mas não as cumpriu. Nunca a minha pessoa pôs em causa o interesse público ou inviabilizou a manutenção, a convivência no sítio onde trabalhava. Ao longo de 11 anos, desde os acontecimentos, foram 11 anos, e apesar da situação que fui colocado, nada do normal se passou. Nada do normal se passou. Bem, pelo contrário, a minha conduta moral e profissional foi reconhecida pelo Sr. Comandante da Divisão, como pelos comandantes de equipa e agentes, conforme documentos que juntei ao processo. E ainda fichas de avaliação, fichas de avaliação. Pela segunda vez, fui notificado da aplicação da pena, iniciei o cumprimento da mesma. O agente Carvalho testemunha no processo por ter sido coagido, por recear represálias por parte deste Sr. Comissário, que pudessem comprometer a sua transferência de comando. Não declarou na altura, quer no tribunal, quer no processo disciplinar, que quando entrou no gabinete quem estava a sofrer a agressão era eu, porque foi isso que ele viu. Uma vez que agora já não se encontrava sob o comando do Comissário Sousa, prontificou-se a prestar depoimento no sentido de reparar os danos causados. Com base naquilo que me disse pessoalmente e transcrito para uma declaração que ele assinou, interpus recurso de revisão extraordinária do processo disciplinar. E o pedido foi aceito. Foi aceito o pedido de revisão extraordinária do processo disciplinar. Foi nomeado novo instrutor, ao qual entreguei uma original da referida declaração assinada pelo agente Carvalho.
Quando este foi prestado depoimento, acabou por negar tudo o que me havia dito, bem como contrariou a sua própria declaração e a sua própria assinatura junta ao processo. Porque, segundo ele, foi novamente ameaçado com um processo disciplinar, processo em tribunal, expulsão da polícia, enfim, por aí fora. Perante tal ameaça, a testemunha Agente Carvalho disse no depoimento que desconhecia tal declaração, bem como o seu conteúdo, e que a assinatura constante na mesma não é sua. Eu pedi para que fosse questionado o queixoso, para que o queixoso fosse chamado a depor e fosse questionado se teve conhecimento de alguma declaração do Agente Carvalho. Tendo este afirmado que não teve conhecimento de declaração nenhuma e que o conteúdo da mesma é falso. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? É claro que, intencionalmente, alguém próximo dele, algum amigo, lhe mostrou a declaração. E ele, perante aquilo que viu, que o compromete, tratou de ameaçar a testemunha à semelhança do que havia feito, do que acontecera antes. Foi novamente ameaçada, porque alguém mostrou esta declaração ao queixoso. Só pode. Em face disto, o MAI decidiu manter a pena aplicada, mas propondo-se ao arguido fosse admitida pronúncia em sede de audiência prévia. Ou seja, foi-me proposto que me pronunciasse sobre esta decisão. E foi o que fiz. Juntei essa pronúncia, requerendo ao Laboratório de Polícia Científica, da Polícia Judiciária, a averiguação sobre a veracidade das assinaturas em causa, através do exame pericial. A falsificação de documento e assinatura é um crime público. Ao contrário do que diz o MAI, que só se justificava o exame pericial às assinaturas se houvesse uma queixa por parte do Agente Carvalho, em como o Ribeiro falsificou a sua assinatura. Quando o instrutor do processo teve conhecimento desta situação, quando a testemunha disse que desconhecia a declaração e que a assinatura não era dele, este estava obrigado, como autoridade pública, a denunciar, porque é um crime público, e ele estava obrigado, como autoridade pública, a denunciar este crime. Devia ter feito uma notícia para o Ministério Público. A denúncia é obrigatória para todas as entidades policiais quanto a todos os crimes de que tenham conhecimento. Toda a autoridade, toda a entidade policial tem conhecimento de um crime, é obrigado a denunciá-lo. Não fez esta denúncia porque com certeza teve receio de reações superiores. Porque não interessa que seja efetuado este exame pericial, porque vão chegar à conclusão que a assinatura é verdadeira, que a declaração é verdadeira e corresponde à realidade e que me iliba de responsabilidade disciplinar. E isso não interessa. No entanto, este senhor instrutor, apesar de não ter feito aquilo que devia, não sei por que razão, no entanto, este novo instrutor disse-me a mim, numa conversa que tivemos, que nem era preciso efetuar este exame pericial, porque quando o agente foi ouvido, tinham lá o BI, tinham lá os documentos para compararem as assinaturas e verificarem realmente as assinaturas. Nem era necessário estar a pedir o exame pericial. Disse-me ainda que conhece bem o temperamento deste subcomissário Sousa, bem como do anterior instrutor, comissário Narciso,
que havia sido adjunto do comando do Eiras, portanto, amigo e colega de trabalho do Queixoso, trabalhavam juntos na esquadra do Eiras. Este senhor instrutor, este senhor comissário Narciso, era conhecido no núcleo de ética e disciplina precisamente por estas atitudes incorretas da parte dele. Para umas coisas para uns era uma coisa, para outros era outra, conforme lhe convinha. Não era imparcial. E ainda acredita, disse-me este instrutor, e ainda este novo instrutor da revisão extraordinária, e ainda acredita que realmente a testemunha tenha sido ameaçada, conhecendo ele como conhece o comissário Sousa, comandante da esquadra. Admite que o meu processo terá sido trabalhado, no sentido de eu vir a ser punido. Punição essa que considero injusta e que realmente tive azar com o instrutor, com este senhor instrutor Narciso. Em abril de 2009, o secretário de Estado da Administração Interna decidiu indeferir o pedido do exame pericial, bem como manter a pena aplicada. Foi proferida a sentença desse tribunal. Aliás, eu recorri dessa decisão para o Tribunal Administrativo de Sintra. Foi proferida a sentença desse tribunal que condenou o MAI a efetuar o exame pericial essencial para o apuramento da verdade. É necessário efetuar esta diligência. O MAI reclamou do resultado dessa sentença, alegando que a excelentíssima relatora errou, pois não teve a capacidade de verificar que se trata de uma falsificação grosseira. Mais uma acusação agora do MAI. Mas eu peço o exame pericial precisamente por causa disto. O documento e a assinatura é verdadeira, corresponde à realidade e revela o que não foi dito quer em tribunal, quer no processo disciplinar, porque a testemunha foi ameaçada. O MAI, ao dizer isto, está-me a acusar também, está-me a caluniar, a difamar. E isso, não admito isso. Mais uma razão para que o exame tenha que ser feito. Eu estou a defender a minha honra. Em resposta à reclamação do MAI, o mesmo tribunal condenou novamente. O MAI reclamou e o tribunal condenou novamente a retomar a revisão do processo e determinou a realização do exame pericial. Inconformado, o MAI recorreu dessa decisão para o Tribunal Central Administrativo. Vejam só bem esta situação. Recorreram 3 vezes para não se fazer o exame pericial às assinaturas. Uma diligência necessária no âmbito de um processo disciplinar, necessária para eu poder provar a minha inocência. É uma diligência que eu peço que tenho direito a que seja efetuada. Passados 5 anos, o tribunal, portanto, o tribunal para o qual o MAI recorreu, negou a realização do exame pericial em causa. Contrariou assim 2 decisões do Tribunal de Sintra. E bloqueou assim o acesso à prova da minha inocência. E ainda atenta contra a minha honra quando diz, passo a citar, o documento das folhas 760 trazido ao processo de revisão não é genuíno. E não é genuíno na exata medida em que a veracidade da subscrição pela pessoa a quem é atribuído é negada por essa mesma pessoa, Guarda Carvalho. Ou seja, não é genuíno este documento porque a testemunha assim o diz. Ao mesmo tempo, diz que se torna inútil a efetuação deste exame pericial porque se vier a provar
que a assinatura é verdadeira, que é do agente Carvalho, esta testemunha deixa de ser credível. Mas afinal, o que é que vem a ser isto? Se a testemunha diz que a assinatura é falsa, é credível. Se fizer o exame e se provar que a assinatura é verdadeira, já não é credível. Em setembro de 2020, iniciei vigília junto à Presidência da República. A minha intenção é falar com o Sr. Presidente da República para ver se ele intercedia por mim junto destas entidades que me estão a fazer a vida no inferno. Não fui recebido pelo Sr. Presidente, disseram que não estava, que não era possível. Fui recebido pelos assessores do Sr. Presidente, aos quais denunciei toda esta trama, toda esta injustiça. Tiraram apontamentos e disse-me então uma assessora, no caso uma assessora, vão manifestar-se para junto do Ministério, que é da competência deles. É uma equipa nova, pode ser que resolva o seu problema. A equipa anterior errou. Se errou, esta equipa pode corrigir esse erro. Foi isto que me disse a senhora assessora. Foi este conselho que ela me deu. E eu aceitei a sugestão desta assessora. E, no início de 2021, fui para junto do MAI pedir uma audiência com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Acabei por ser recebido, também neste caso não pelo Sr. Ministro, mas por uma senhora adjunta, a qual disse que iria requerer o processo ao Tribunal, iria fazer uma análise exaustiva do processo, juntamente com uma senhora intendente, queriam fazer uma análise a este processo. Foram requerer este processo ao Tribunal. Demoraram quase 4 meses a reverem o processo, para finalmente responderem por via telefone. Dentre aquilo que me disseram nessa resposta, eu realço o reconhecimento. Esta senhora reconheceram. Eu realço o reconhecimento da grande injustiça de que fui alvo. Disseram-me então a senhora adjunta e a senhora intendente, disseram-me o seguinte: em lado nenhum é dito que o Ribeiro falsificou as declarações. Não há nenhum apontar de dedo ao Ribeiro como manipulador das assinaturas. Isto é o mais honesto possível. Percebemos que este processo foi muito difícil e doloroso. Identificamos-nos com a sua frustração. Vou-lhe ser honesta. O nosso bom nome é um bem precioso. Percebemos a sua mágoa. Eu percebo que sofreu uma grande injustiça. O Ribeiro sofreu uma grande injustiça. Eu reconheço isso. Mas já foi há muito tempo. E não foi o seu ministro, Eduardo Cabrita, que fez isso. E houve uma decisão, houve um recurso para o Tribunal. Ora, que houve recurso para o Tribunal já era sabido. Elas já sabiam que o processo estava em Tribunal, tanto que foram lá requerer o processo. E se não encontram a acusação do MAI, é porque alguém sumiu com o documento. Não é? E não sendo esta equipa a errar, pode muito bem esta equipa corrigir o erro da anterior. Eu no meio social estou a ser apontado como falsificador e indisciplinado. Coisa que eu nunca fui. Não admito a ninguém que manche desta forma o bom nome da minha família. Em 2022 desloquei-me novamente a Lisboa, junto ao MAI,
a solicitar audiência com o Sr. Ministro da Administração Interna. Foi-me recusada essa audiência e obrigaram-me a sair do local. Fui surpreendido com um comentário de um senhor que me disse que tenho que me conformar com a injustiça e deu-me um exemplo diante de quem lá estava, diante dos meus colegas que lá estavam e que puderam ouvir. A Ucrânia está a ser atacada injustamente pela Rússia. E o que é que podemos fazer? Esta injustiça tem que ser reparada, uma vez que for reconhecida por quem analisou o processo, com olhos de ver, como foi dito. Vamos analisar o processo com olhos de ver. Existem injustiças de todos os níveis, algumas com reparação possível, como é o caso desta, onde se impede a efetuação de uma diligência para se fazer um julgamento justo. Não houve respeito aos procedimentos de rotina nestes casos. Violaram garantias constitucionais e feriram mortalmente a dignidade da pessoa humana. Eu sou um ser humano. O artigo 25 da Constituição diz que a integridade moral e física das pessoas é inviolável. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.